Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na minha correria de sempre, não vai para lá, vai para cá, tentando resolver as coisas, né? Hoje eu já fiz um bocado de coisa. Agora eu vou fazer a nossa reflexão do Evangelho de hoje. E aí, finalmente, eu vou descansar um pouco. Né? Agora, eu tinha até dúvida se eu devia descansar, porque a reflexão de hoje é uma reflexão que me chama muita atenção. É uma reflexão que me leva a pensar muito. E assim, talvez o que mais me chame a atenção, né, não é nem esse evangelho que a gente vai ler hoje. É que se você olhar o que está no Evangelho e o que está na primeira leitura, faz um encaixe fantástico. Né? E eu fico pensando, às vezes, como a gente não presta atenção na Sagrada Escritura. Vocês vão ver. Nós estamos aí na atividade, muita atividade esses dias, fazendo um monte de coisa, graças a Deus, né? E aí a gente está tocando em frente, né? Resta saber quanto de que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai tocar as coisas. Mas está indo tudo bem. Hoje a gente começou um ciclo de atualização do material do Observatório de Saúde Cardiovascular, que eu vou aproveitar para fazer agora, porque a gente está no defesa eleitoral. Então, como eu não posso publicar nada novo, né? Eu já preparo tudo. Quando puder liberar, eu já libero um site todo novo, de uma vez só, né? Porque daí a gente já pronta, né? Nesses últimos dias nós estamos ainda sobre o impacto do cisma da Igreja Católica, né, provocado por um grupo que quer se separar da Igreja, porque a Igreja não quer separação. E, lamentavelmente, à medida que está chegando o momento que vai começar a campanha eleitoral, algumas pessoas estão vamos dizer assim, começando a manipular a fé. Né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Então, algumas pessoas estão querendo manipular a fé com fins de campanha eleitoral. E o primeiro que eu vi foi um deputado aí de Vitória, Gracinha, uma criatura aí de Vitória, que resolveu atacar o arcebispo de Vitória. Não vou falar o nome dele, porque ele quer que a gente fale o nome dele. Eu quero dizer que esse sujeito que está atacando o arcebispo, ele está fazendo um desserviço. Ele está provocando divisão. E ele não tem nada de religioso. Ele, pelo contrário, ele está atacando a fé. Tá? Se você quer seguir a religião, quer seguir com Jesus, você
se afaste dessa pessoa. Eu diria até o seguinte: faça-me um favor, não vota nele nem no partido dele. A única forma da gente afastar essas pessoas, delas pararem de atacar a igreja, é a gente, cada vez que eles fizerem uma coisa dessa, a gente não vota nele nem no partido dele. Que aí a gente começa a resolver esse problema. Mas está na hora, vamos começar a nossa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim pela paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem der ainda que seja um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12, partiu daí a fim de pregar na cidade deles. Palavra da salvação. Sabe, esse evangelho, ele infelizmente é muito manipulado. Ele é distorcido. Esse evangelho é alvo de ações, vamos dizer assim, manipulação, distorção para te enganar, né? Agora há pouco, um amigo meu mandou um Instagram que eu não vou dizer de quem é. A criatura começava assim: guerra! Queremos guerra! Uma cruzada! Restaurar a cristandade! Eu comecei até a passar mal. Quando eu vi aquele negócio assim, começou a me dar uma urticária, porque isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. E aí você vai me dizer assim: mas Bernardo, mas Jesus diz aqui que ele não veio trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Então a guerra é natural. Esse é o Luizinho literal, ele está ali falando isso. Sabe o que mais me angustia no Luizinho literal? É que parece que ele é literal só até a página 2. Não é só até a página 1. Quando chega na página 2, ele deixa de ser literal. Por que eu digo isso? Porque são várias e várias passagens onde Jesus é identificado com a paz, onde Jesus prega que nós não devemos seguir com a violência. E o Luizinho literal fala disso. E quando começo a falar disso, vai vir alguém dizendo:
Mas Jesus mandou vender o manto para comprar espadas. Ele mandou vender o manto para comprar espadas, para que se cumprisse a profecia que dizia que ele seria contado entre os malfeitores. Não é possível que as pessoas queiram distorcer de uma forma tão mesquinha, tão absurda, tão abjeta a mensagem do Senhor. Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. O próprio Jesus diz: não resisti ao homem malvado. Se te batem numa face, oferece a outra. O próprio Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada, porque quem vive pela espada morrerá. Quantas e quantas vezes Jesus vos fala da paz? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E você e a pessoa fica insistindo em falar que Jesus prega a violência ou a guerra. O que foi Luizinho Literal? O Luizinho Literal está aqui evocando que Deus é o Senhor dos Exércitos. Se eu não me engano, é Iavé, né? Sabahoth, uma coisa assim. O problema é que esse termo era usado para mostrar que Deus era superior a todos os poderes terrestres e celestes. Mas esse termo era evocado quando Deus vinha em defesa dos pequenos, e não como um comandante militar. Mas, Bernardo, então, o que quer dizer isso? Sabe, é impressionante, porque a espada tem um outro significado. E eu só fui notar isso quando eu parei para olhar a profecia de Simeão. Na profecia de Simeão, Simeão fala assim: esse menino será causa de queda e reerguimento em muitos de Israel. E aí ele vira para Maria e fala assim: quanto a ti, mulher, uma espada transpassará o teu coração. E um belo dia, aquilo me levou a uma certa estranheza. Porque todo mundo fala que isso é sobre a crucificação de Jesus. Mas o coração de Jesus não foi transpassado por uma espada, e sim por uma lança. E aí eu olhei assim: poxa, que espada é essa? E aí eu me lembrei que Paulo, quando fala da armadura do cristão, ele diz que nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Em outra carta ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, cortante como uma espada de dois gumes. Não penseis que vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a palavra do Senhor. Não é, Bernardo? Mas desde quando a palavra do Senhor não nos traz paz? Depende. Depende do que você entende como paz. A paz não é a ausência da guerra. A paz não é eu ficar calado porque eu tenho que garantir as coisas. A paz não é sustentar o status quo, manter as estruturas injustas da sociedade, calar-se
diante da força e da opressão. Tem um rap aqui do Rio que fala que a paz sem voz não é paz, é medo. Se você não tem direito a garantir uma vida justa para as pessoas, se a vida das pessoas é injusta, não é paz. Se nós vivemos sobre opressão, não é paz. Se há pessoas passando fome, não é paz. Se há pessoas morando na rua, não é paz. E toda vez que nós levantamos a nossa voz para denunciar os erros do mundo, surgirão pessoas contra nós, surgirão parentes contra nós, nós seremos expulsos dos templos, criticados pelos líderes, seremos ameaçados. E, olha, parece que eu estou falando o que está aqui, porque é isso que eu estou falando. Jesus, aqui nesse evangelho, não está falando de uma coisa qualquer, ele está falando da vida de homens e mulheres que hoje levantam a voz contra as estruturas injustas do mundo. Entre elas, o padre Kelber e o arcebispo de Vitória, que estão sendo atacados por um político safado aí de Vitória. Eu estou falando porque eu sei que tem gente aqui do Espírito Santo que vai me ouvir. E eu falo mesmo. E se ele não gostou, ele pode vir conversar comigo que eu vou mostrar para ele. Porque essa é a palavra do Senhor. E vocês querem ver como isso é duro? Dá um pulinho na primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje, a profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Isaías senta ali, ó. Vocês estão errados, eu não quero os vossos cultos, eu não quero os vossos sacrifícios, eu não quero as vossas adorações, eu não quero os vossos ofertórios, porque eles são vazios, eles não têm fé. É, Bernardo? É. E aí é que Isaías nos mostra a espada. Porque lá no finalzinho, ele vira e diz assim: ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. E agora é que a coisa pega. Tirai a maldade das vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aí tá um monte de gente feliz, mas calma, piora. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julguei a causa do órfão, defendei a viúva. Ou seja, a ação daquele que segue com Jesus. A espada divina é a palavra do Senhor, é a palavra da proteção à vida, da dignidade humana e que liberta as pessoas das estruturas de pecado, da opressão que existe no mundo. A palavra do Senhor é palavra de libertação, mas não é palavra de libertação de uma fé desencarnada, uma fé que vive fora da realidade do ser humano. Pelo contrário, é a palavra que nos liberta daquilo que é crítico, das estruturas de pecado que existem na nossa sociedade. E aí, o que acontece?
sempre isso gera divisão. Mas você vai ter que escolher um lado. Você tem que escolher o lado do órfão, da viúva, do migrante, do estrangeiro, do pobrezinho, do pequenino, do resto. Por que você tem que escolher esse lado? Bom, eu digo que você tem que escolher esse lado porque Jesus está desse lado. Agora, se você não quiser escolher esse lado, quiser ir para o outro lado, quiser se opor a Jesus, é um direito seu. Eu não vou fazer isso. Se você está assistindo essa live, ou se você vai assistir essa live, provavelmente é porque você tem algum interesse em ouvir o que eu falo. E, portanto, você também não vai querer estar do outro lado. Mas saiba, nós estamos do lado daqueles que serão criticados, daqueles que serão questionados. Alguns de nós seremos ofendidos e perseguidos. Faz parte. E essa é a nossa cruz. Antigamente, na época de Jesus, a cruz era sofrimento, era horror, era assassinato, tortura. Depois da ressurreição, a cruz virou um símbolo religioso. E nós não devemos mais pensar ela como sofrimento, e sim como compromisso. Jesus foi para a cruz por compromisso e não por sofrimento. Deus nunca quis o sofrimento, mas sempre quer o compromisso. Sim, por isso eu digo hoje, é necessário que nós carreguemos a nossa cruz. A cruz do compromisso. A cruz que nos leva a questionar o que é errado, o que é injusto, o que é perverso. Aquilo que degrada a dignidade das pessoas, que ameaça a sua vida. E aquilo que nos leva sempre a questionar. Talvez a gente não possa fazer muitas coisas, mas nós vamos fazer o que podemos. É muito interessante porque Jesus nunca pede que nós façamos coisas fantásticas. Ele pede que nós façamos. Ontem Jesus fala que vocês deem fruto, seja 100, seja 70, seja 30. Hoje Jesus diz assim, se você der um copo d'água a um dos pequeninos, você não deixará de ter sua recompensa. O segmento de Jesus não é meritocracia, não é contabilidade, não é quem faz mais ganha mais, é quem faz ganha, é quem se compromete ganha, é quem segue com Jesus ganha. Mesmo que você nunca consiga nada, mesmo que todo o seu esforço para mudar o mundo seja em vão, você não foi derrotado, você não foi superado, você não foi uma pessoa que agiu em vão. Nós seguiríamos em frente, nós iremos adiante, porque nós vamos com Jesus, e com Jesus nós chegaremos lá. Vale a pena essa caminhada. E vamos sempre levar a verdadeira espada, a palavra do Senhor, que nos ajuda na caminhada e que liberta a toda a humanidade. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Hoje eu falei pouquinho, né? São 7:55, mas acho que eu falei direitinho. Amanhã tem live, né? Amanhã de edição Camilo de Leles, né? Que é um dos padroeiros da Pastoral da Saúde.
Bernardo, qual é o evangelho de amanhã? Não tenho a mínima ideia, só vou saber amanhã. Tá? Mas vamos em frente. Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.